Começa agora mais uma edição do TV Cidade, da nossa revista eletrônica com informações, notícias, análise dos fatos e prestação de serviços. Bem, nós mostramos em edições anteriores aqui a participação do Jorge Tayar, presidente da Associação Comercial e Empresarial de Guarulhos, a respeito da marca de R$1 trilhão arrecadados até o dia 29 do último mês de junho, né, em tributos no Brasil inteiro, nos 3 níveis, União, Estados e municípios. E falamos um pouquinho do panorama aí, de como é que está a economia brasileira, né? Economia que já entra numa fase recessiva, mas não é caso para sinistrose, não. Conversamos também com o diretor titular do Ciesp, o Maurício Colim, da Regional Guarulhos do Ciesp, que é o Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, e analisamos um pouco o panorama da indústria. A indústria, sim, já vem sofrendo alguns reveses há pelo menos 2 anos. E agora estamos aqui na presença aqui do presidente da Agência de Desenvolvimento de Guarulhos, Arão Rubem de Oliveira, que é comerciante também, ex-presidente da ZEC, liderança empresarial de Guarulhos. Arão, na área de... Primeiro a indústria sofre alguns reveses, né? Depois se segue o comércio e serviços, não é isso? É uma sequência, né? Um efeito dominó. A gente já tem essa retração da indústria, notadamente de 2011 para cá, uma retração grande, mas nós tínhamos uma compensação no setor de serviço, no setor de comércio, mas principalmente na construção civil, que vinha mantendo esses níveis de emprego, então não estava se sentindo tanto. Mas a consequência viria ao longo do tempo, com o desemprego na indústria. Nós perdemos aí cerca de 10 mil empregos na indústria. A gente sabe que o salário médio mais alto, que o emprego na indústria que alavanca o setor de serviços, que alavanca o comércio. Então essa retração ela veio com o tempo. Ontem eu vi uma reportagem na TV falando da queda de movimento de veículos, e entrevistaram algumas pessoas, a pessoa falando que chega no fim do mês não tem dinheiro para gasolina. Então, por isso que tem melhorado o trânsito também. Nós não temos uma crise energética hoje por conta da falta de atividade na indústria, pela diminuição do ritmo da indústria, senão nós teríamos também uma crise tanto hídrica, sentiríamos mais a crise hídrica, bem como a crise energética, né? A falta de investimentos. Mas a gente não pode ser muito alarmista, nós temos que trabalhar para isso. Nós temos um ano de 2014 que nós sabíamos que era um ano perdido, mas todos tinham esperança neste ano de 2015. Que infelizmente não veio da forma que nós esperávamos. Não mostrou, até o momento, não mostrou para que veio esse ano 2015. E as projeções são de um ano também perdido. No contraponto, a gente vê que a arrecadação não diminuiu. Então, talvez é uma questão de gestão das contas públicas também. A arrecadação não tem diminuído, até tem aumentado, tanto no nível estadual, no nível federal, como no nível municipal. E abrindo um parênteses, Arão, você mesmo chamou a atenção agora há pouco, antes de começarmos aqui a falar para o TV Cidade, que o impostômetro que a Associação Comercial e Empresarial de Guarulhos ostenta lá na sua fachada, mostrando segundo a segundo a evolução da arrecadação tributária no país, se essa marca de R$1 trilhão foi obtida 10 dias antes da mesma marca no ano passado, é sinal que a arrecadação está sendo até muito maior. Sim, em torno de 10%. Nós temos aí 26 semanas, né? E nós conseguimos antecipar praticamente 2 semanas, aí, 7, 8% de arrecadação efetiva, é boca do caixa. Isso daí é dinheiro recolhido na boca do caixa imediatamente para o governo. E os índices de inadimplência não são altos. Não são altos os índices de inadimplência. Inclusive tem até reduzido esses índices de inadimplência. Eu acompanho muito, eu faço parte do conselho lá da Associação Comercial, acompanho muito. A Agende acompanha muito essas questões de ingresso de impostos dentro do município. A evolução hoje é a estagnação do emprego, mas Guarulhos ainda tem, o que eu insisto desde o começo do ano, Guarulhos ainda tem meios de ter uma economia sustentável. Esta necessidade de Guarulhos comprar de Guarulhos, consumir serviços de Guarulhos, comprar coisas das indústrias de Guarulhos, isso é muito importante. Nessa hora é muito importante. A união, ela pode fazer toda a diferença para a gente aqui. Nós temos uma indústria pujante, uma indústria diversificada, um comércio muito bom, um comércio que talvez poderia ser um pouco mais estimulado, um pouco mais
fomentado pelos próprios guarulhenses, e um setor de serviço que, queira ou não queira, nós temos aí o nosso aeroporto aí sendo o principal hub de carga do país. Nós temos essas atividades, temos a retomada das obras governamentais. Esse semestre, agora eu vou falar um pouquinho da minha área de construção civil. Nós temos a retomada da obra do Rodoanel, temos a retomada, a manutenção da obra do trem, aqui que é nós temos aqui nesse trecho do aeroporto, um pouquinho mais desacelerada a obra, mas ainda mantendo essa obra. Voltou a obra aí da MTU, do corredor de ônibus. Então, algumas coisas na construção civil, as conclusões de alguns projetos, eles têm mantido uma certa estabilidade, mas já começa o setor da indústria da construção civil sentiu um grande baque. Então, nós temos muitas indústrias no setor da construção civil diminuindo turnos, reformulando o planejamento que tinha para este ano. E infelizmente, Martinho, a notícia que a gente poderia dar é que nas projeções que a gente faz, que a gente vem acompanhando na economia em geral, a retomada de crescimento ela é para cerca de 20 meses, ou seria março de 2017. 2017, então isso significa que o ano que vem inteiro vai ser um ano ainda penoso. Agora, a gente observa o seguinte, realmente, olha, a arrecadação tributária está num nível aceitável, até relativamente bom em relação ao ano passado, considerando períodos iguais. Agora, existe uma crise de desconfiança no mercado, que essa é uma crise tão importante quanto a crise financeira, porque essa roubalheira toda aí, que a Operação Lava Jato está apurando, não é? E a Petrobras é uma empresa pública gigante, não é? Mas isso afeta bolsas de valores, afeta a economia como um todo, não é? Isso, com certeza, também inibe os agentes econômicos, ou seja, essa crise de desconfiança no próprio mercado inibe os agentes econômicos. Mas eu quero tratar desse assunto no próximo bloco. Vamos fazer um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta aqui, batendo esse papo gostoso aqui com Arão Rumi de Oliveira. Até já. Melhor pizza é na Rodrilúcio Pizzaria. Qualidade, tradição, bom gosto, ampla variedade de pizzas salgadas e doces. Delivery com automóveis. Ambiente charmoso e familiar. Seu veículo merece o melhor. Lava Jato do Fê. Lavagem simples, lavagem completa, inclusive motor, polimento, cristalização, resina e espelhamento 3M, o único da região. Equipe só com adultos experientes e treinados. Aqui, você é VIP e seu carro é bem tratado. Lava Jato do Fê. Esquina da Avenida Dona Eugênia Machado da Silva com a Avenida São Bento, em Vila Galvão. Botticelli Vinhos e Wine Bar, bebidas, presentes e comestíveis. Venha conhecer o nosso restaurante. Buffet no almoço de segunda a sábado. Jantar à la carte todas as noites. Botticelli. Previna-se contra o sinistro de incêndios. Instale um sistema de hidrantes para o combate inicial. Tenha extintores adequados, saiba como utilizar isso tudo e obtenha o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, o AVCB. A Casa do Extintor tem engenheiros e técnicos experientes. Não perca tempo e nem seu patrimônio. Uma empresa se destaca em Guarulhos e Arujá pela tecnologia e inovação. Mais de um quarto de século desenvolvendo moldes e artefatos em polímero para múltiplas aplicações. É a Fesma Tecnologia em Polímeros. Esteiras porta-cabos, calhas protetoras e carenagens para automação bancária são alguns de seus produtos. A Fesma pode desenvolver e fabricar qualquer artigo confeccionado em termoplástico injetado. Fesma
trazendo o futuro em tecnologia e inovação para o presente. Seu veículo merece o melhor. Lava Jato do Fê. Lavagem simples, lavagem completa, inclusive motor, polimento, cristalização, resina e espelhamento 3M, o único da região. Equipe só com adultos experientes e treinados. Aqui, você é VIP e seu carro é bem tratado. Lava Jato do Fê. Esquina da Avenida Dona Eugênia Machado da Silva com a Avenida São Bento, em Vila Galvão. Na Sonhos Decor você encontra peças de móveis provençais para todos os ambientes do seu lar. Estilo, riqueza de detalhes e bom gosto garantem a melhor decoração. Linha especial para festas e buffet. E os preços são os mais atraentes. Venha conhecer nossa loja de fábrica no Anel Viário em Torres de Bagi. Sonhos Decor, para uma decoração sonhada. Com mais de 17 mil itens em estoque, a Construcal oferece tudo o que você precisa para construir, reformar e realizar manutenção predial. E tem mais, entregas 24 horas por dia, assistência técnica contínua, serviço de entrega rápida em até 120 minutos. É só ligar 2412-7630. Bem, nós estamos de volta aqui conversando com o presidente da Agência de Desenvolvimento e Inovação de Guarulhos, que é o Arão Rubem de Oliveira. Arão, você é da área da construção civil, mas você está antenado até por força da agenda em tudo que se passa na economia do país e na economia guarulhense especialmente. Agora, existe essa crise de desconfiança do mercado, a Petrobras realmente tem e precisava fazer esse saneamento que a Justiça está fazendo, porque a roubalheira é monumental. Tão grande quanto o tamanho da empresa, que já esteve entre as 10 maiores do planeta e hoje está mal ranqueada e tal, vendendo ativos, né? O que fazer? Bom, quanto à Petrobras, eu acho que agora com o novo presidente, com o Bendini, eles estão vindo para uma realidade mais próxima do que está acontecendo na economia. Eu sempre acreditava naqueles números muito potencializados que se falavam de investimentos, de pré-sal. Então, quer dizer, não existia base para aqueles números. Então se criou também artificialmente um número e de investimentos e de projeções que agora trouxeram para um número próximo da realidade. Então, acredito que também com a venda de ativos, com a questão do petróleo, está hoje aí coisa de 40% do que estava antes, ter parado aquele subsídio que existia para poder maquiar a inflação. Então, tudo isso daí, hoje a Petrobras vai ter números melhores para apresentar ao mercado, mas a credibilidade foi afetada e isso daí dificilmente ou vai demorar muito tempo para poder recuperar. Quanto aos empresários, não só da construção civil, mas aqui em Cumbica, a cidade satélite, eu tive na presidência da ZEC até o ano passado, a gente sabe que tem todo tipo de indústria, todo tipo de segmento. Então, vou falar assim, cada 10 ou 15 empresários que eu falo, um está indo bem num segmento, um está conseguindo alguma coisa, até porque as grandes empresas param de fornecer, entram em férias ou conseguem ter outros problemas. E a gente também tem a importação, que ficou muito mais cara por causa do dólar, por causa da tributação da importação. Então, algumas outras indústrias começam a encontrar o seu pé aí para colocar um pouquinho, para poder navegar. Agora, a crise que existe é uma crise de credibilidade mesmo. O empresário não tem como investir,
O empresário, ele não tem medo de investir, né? Não tem coragem de investir. Muitos podem até ter recursos, mas não fazem uso desses recursos porque não são incentivados a isso. E a gente sabe que tudo isso é inovação. Tudo isso a gente tem que passar por inovação. Acho que a inovação é um caminho a ser seguido, então. Para recuperar o nosso parque industrial combalido. O que eu acho, isso é para o país inteiro, mas vamos falar notadamente aqui de Guarulhos. Inovar não é inventar. Inovar é a gente produzir mais e melhor no mesmo metro quadrado. Quer dizer, se diminuir custos, desenvolver projetos para diminuir esses preços. E aumentar a produtividade. Aumentar a produtividade, porque um grande problema que nós temos hoje é que um operário brasileiro produz 25% do que produz um operário americano. Então, também, baixíssima produtividade. Baixíssima produtividade, que você vai encarecer o produto na outra ponta. Então, nós temos que... Não podemos virar as costas para o mundo. Guarulhos tem que assumir essa posição de protagonista. Se nós somos o maior município desse país, somos a 8ª ou 9ª economia do país, nós temos que estar nas decisões, não só aqui estaduais, federais, mas também nas decisões internacionais, o mercado externo também. Eu acho que a gente ainda não assumiu essa posição. Nós hoje, pelo menos, tem uma sinalização aí da Presidente da República em uma abertura de mercado com os Estados Unidos, que é lenta, mas que se for gradual é interessante. Nós viramos as costas, infelizmente. O que aconteceu no país nesses últimos 4, 5 anos virou as costas para a Europa, que apesar dos problemas de Grécia, de Portugal, de Irlanda, ela tem crescido, alguma coisa, as bolsas têm crescido. Os Estados Unidos vêm com uma economia, vêm com uma recuperação, e nós viramos as costas para isso, para abraçar, para ser parceiro comercial nosso, Argentina e Venezuela. E alguns países africanos também. O que foi naquela negociação, que nós sabemos como é que é muito parecido as coisas lá, a conduta das pessoas, dos governos sul-africanos, de toda agora, o continente. Com a Dilma estando presente nos Estados Unidos, essa visita oficial ao Barack Obama, esse estreitamento de relações e tal, isso deve render bons frutos para o país também, né? Sim, é uma economia, nós estamos falando de uma economia de trilhão, e um crescimento de PIB em trilhão de dólares, né? Não em trilhão de reais, mas em trilhão de dólares, é um crescimento bastante sensível. Ele demonstrou também esse posicionamento de que o Brasil tem que ser tratado realmente como uma potência, mas o Brasil tinha que assumir uma liderança aqui na América do Sul, até na América Latina, ser o protagonista, ser o grande líder. E não adianta a gente, estando aí a abraçar o afogado, Martinho, é mais fácil de morrer. Você tem toda a razão, porque eu acho que o Obama foi mais gentil com a Dilma. Ao responder, na realidade, a uma pergunta de uma jornalista da Globo News, ele disse que o Brasil não tem que ser encarado somente como uma potência regional, mas como uma potência mundial. Exagerou bastante, ele quis ser simpático, não é bem assim, porque, como você lembra, falta esse protagonismo aqui mesmo na América do Sul. Isso, eu acredito que a grande sacada que nós temos o mundo hoje é um quintal. Então, quer dizer, que é o quintal dos Estados Unidos, hein? Eu lembro do Henry Kissinger que dizia isso. Mas o que acontece é o seguinte, a ideia é essa, o mundo é uma colônia. Então, vamos falar, as relações elas são muito rápidas e a velocidade hoje de informação, a cada momento, hoje nós já estamos prestes a saber o que vai acontecer antes de acontecer, está faltando só isso que é imediato. Então o noticiário das 8 horas da noite para o noticiário da meia-noite, ele pode mudar completamente por uma questão de fuso horário, por uma questão de decisão. Ontem estava todo mundo aqui vendo se a Grécia ia pagar e era 7 horas da manhã, o pessoal, já é meio-dia na Grécia, será que vai pagar, será que não vai? Porque afeta diretamente a credibilidade nos países emergentes. Às vezes a pessoa fala, mas a crise lá na Grécia não afeta, porque afeta em Portugal, porque afeta no Brasil e afeta na credibilidade. Do mesmo jeito que a crise, vocês podem analisar que ela vem batida igual e ela vem numa sequência. Hoje, Portugal, que estava se recuperando, pode ser que sofra um grande baque por causa da falta dessa credibilidade. E o Brasil já está sofrendo esse grande baque. E a Petrobras foi protagonista, este caso da Petrobras foi protagonista
para ver que estavam se maquiando números aqui dentro como subsídio. Infelizmente, foi uma decisão que tomaram lá atrás e existiam empresários dentro do Conselho da Petrobras para poder ver isso. Então, não é questão de analisar só as questões governamentais, só questão de Estado. Existem empresários que fazem parte, empresários de porte do país, que aceitaram coisas como passadina, como subsidiar a gasolina, tudo, e a consequência deve ser cobrada também desses empresários. Verdade, tem que ser cobrado de todo mundo. Bom, estamos chegando aqui no final dessa matéria. Eu só queria lembrar o seguinte, que há uma certa similitude entre Guarulhos, né? Só temos menos de um minuto agora, e o município de com a Grécia, viu? Fica aquela história, sabe? Será que a Grécia vai pagar hoje? Será que a Prefeitura de Guarulhos vai pagar? A Prefeitura de Guarulhos também precisa se ajustar, viu? Deixar um recado aqui para o prefeito Sebastião Almeida, dar um puxão de orelhas em alguns secretários municipais, viu, porque a coisa está bem feia também. Às vezes a questão não é só recurso, a questão de gerir o recurso. Agora, gerir o recurso com responsabilidade, gerir bem. Às vezes aqui a Prefeitura não está conseguindo, é só ajustar o recebimento com o pagamento. Precisa sentar, precisa reformular, como a gente faz nas nossas empresas, viu, Martim? Faz em casa. Como faz em casa, para poder correr. Tá certo.